E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula do nosso conteúdo de Excel avançado. Hoje a gente vai ver o conteúdo de função SI. É uma das aulas mais importantes que vocês vão ter no Excel. É um conteúdo extremamente importante, extremamente útil. Todo o conteúdo do Excel avançado que você vê aqui, ele é baseado em estatística, basicamente. Que é você ter números, trabalhar com esses números e poder tirar informações importantes desses números, tá? A função SI, que é uma função de condição, ela vai permitir que você faça a maior parte desse trabalho só com ela. É óbvio que lá na frente você vai aprender formas mais fáceis de fazer, mas você saber fazer a função SI, você vai ter ali um coringa, que se você não conseguir fazer de uma forma mais fácil no futuro, que você vai ter que ter mais conhecimento para fazer, e você não lembra da função ou não lembra o método que você vai utilizar, e você sabe função SI, provavelmente você vai conseguir tirar o resultado que você quer. São duas funções muito importantes no Excel avançado. É a função SI e o PROC-V. Tá? São duas coisas que vocês vão estudar, ver por muito tempo e exercitar o máximo possível, porque com essas duas coisas, só com isso, com função SI e PROC-V, vocês vão conseguir tirar muita coisa do Excel, do programa, tá? Que é o Excel. Então, a gente vai para esse conteúdo hoje. É um conteúdo um pouco extenso. Como fazer não é tão complicado, mas você vai ter várias formas de fazer a mesma coisa. Então, você vai ter que treinar, né, praticar muito, para que você tenha um bom resultado, consiga fazer a função, tá? No conteúdo de Excel avançado, esse é o primeiro conteúdo que você vai ter vários argumentos dentro de uma função. É o primeiro conteúdo do Excel avançado em si, tá? Então, função SI você vai começar a ver agora, vai ver durante todo o curso, você vai sempre estar usando aí para fazer uma coisinha ou outra, e para o que ver você vai ver lá na frente, tá? Então vamos começar aqui, função SI. Né? O SI, pessoal, como o próprio nome já diz, que a gente já ouve no dia a dia, é uma condição. Se chover, eu não vou trabalhar, eu não vou para a escola. Se não chover, eu vou. Se eu estiver doente, eu não vou fazer algo. Se eu receber, eu pago alguma coisa. Então, a função SI ela é uma função de condição. É com certeza uma das mais importantes do Excel e provavelmente uma das mais complexas. Tá? A gente vai começar bem simples para depois ir esticando aí esse conteúdo. Tá? Essa função retorna um valor de teste lógico que permite avaliar uma célula ou um cálculo e retornar se um valor é verdadeiro ou falso. Tá, pessoal? Falando assim, parece que é simples, verdadeiro ou falso. Mas dentro da informática, do Excel, até mais lá na frente, quem se interessar pela área de programação, você conseguir retornar se um valor é verdadeiro ou falso, lhe dá uma quantidade de opções para trabalhar absurda. Tá? E esse valor verdadeiro ou falso não é simplesmente sim ou não. É que se um valor for verdadeiro, você vai poder ter N respostas. Se o valor for falso, você vai poder ter N respostas. Se um valor for verdadeiro e a próxima resposta for verdadeira e a próxima for verdadeira, então você consegue fazer várias cadeias de condições para ter resultados, ter filtros extremamente longos e potentes. Tá? Então, a sintaxe da nossa função é basicamente assim, igual se o teste lógico, que é a condição, tá? O que vai acontecer se essa condição for verdadeira e o que vai acontecer, se essa condição for falsa. Então, o se é a atribuição do início da função, o teste lógico, o teste a ser feito para validar a célula, o valor se verdadeiro, o que vai acontecer, né, quando o teste lógico for verdadeiro, e o falso também. Então, para exemplificar, a gente tem aqui um exercício já pronto, tá? Eu vou mandar essa tabela para vocês, tá aqui ela já digitadinha, já pronta. Mas para fazer o primeiro contato com essa tabela, com a função SI, desculpa, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo mais simples do que esse aqui, tá? Esse aqui a gente vai utilizar ele e ele vai já entrar dentro de outro conteúdo que vocês já viram, né? A gente vai mesclar conteúdos aí, que é o de congelamento de células, né? Você usar lá o cifrão. Se vocês não tiverem visto ainda, não se preocupe, eu explico tudo direitinho porque é muito simples. Mas para entender a função SI,
Vamos imaginar aqui um boletim, tá? E a gente tem o aluno 1, aluno 2, e aluno 3. Não precisa mais que isso não, só para a gente entender como que a função funciona. E aqui a gente tem os bimestres. É o exemplo mais clássico aí que você vai poder ver de função si, tá? Porque é muito simples e consegue explicar como que ela funciona, beleza? Então aqui, ó, média, e no final se o cara foi aprovado ou não. Certo? Então aqui, ó, vamos dizer que o aluno 1 tirou aqui 6 no primeiro bimestre, 6 no segundo, 5 no terceiro, 5 no quarto. O aluno 2 tirou 7 no primeiro, 3 no segundo, 8 no terceiro e 7 no quarto. Isso aqui são números aleatórios, tá, pessoal? Isso aqui são as notas dos alunos, sem nenhuma pretensão. Tá? 10 aqui no primeiro, 5 no segundo, 8 no terceiro, 8 no quarto. Beleza. Vamos aqui. Igual média, né? Todo mundo conhece essa função. Abre parênteses, seleciona aqui, fechei parênteses, dei Enter. Esse cara já não passou. Esse aqui passou e esse aqui passou. Mas vamos lá usar a função para definir isso. Isso aqui nós temos um aluno, né? Só que normalmente numa escola você tem 300, 400 alunos. E cada aluno estuda 12, 13, 15 matérias. Não é isso? Então a gente vai fazer de uma forma que isso aqui fique automático, tá? Que é a função si. Então vamos lá. Lembrando da sintaxe da função. Igual, se, abre parênteses. A primeira coisa que eu tenho aqui, ó, teste lógico. O teste lógico, pessoal, é a sua condição. Uma das dificuldades que as pessoas têm de entender função si é como colocar uma condição de forma matemática, tá? Então o que vocês vão fazer? Qual é a condição para esse aluno passar? É que a média dele seja maior ou igual a 6, não é isso? Então, se ele tirar 6, ele passa. Se ele tirar menos que 6, ele não passa. Então, vamos colocar isso aqui de forma matemática. Se a média desse aluno, cliquei aqui, for menor ou igual a 6, não é isso? Ponto e vírgula. Aí, o que acontece se essa média for maior ou igual a 6? Desculpa. Ele está aprovado. Então, se essa condição for verdadeira, eu abro aspas e digito aprovado. Aspas duplas, tá, pessoal? Por que eu tenho que abrir aspas? Porque eu vou colocar um texto dentro de uma função matemática, tá? E a outra, o valor se falso, é o se não. É outra coisa que às vezes confunde um pouco. Se isso aqui for verdadeiro, acontece isso aqui. Eu não preciso fazer uma função ou uma condição para se for falso, porque se ele for verdadeiro, cai aqui. Se não for, eu não preciso fazer nada. Ele já vai para outra opção, que é o reprovado. Tá? Fechei aspas, fechei parênteses, dei Enter. Então esse cara está aprovado. Por quê? O que foi que eu errei? O sinal aqui é virado, tá, pessoal? Tá. O sinal aqui fica aberto para o sinal do maior, para o lado maior, né? Então, se essa média for maior ou igual a 6, tá? Então, sinal aberto para o lado maior. Cliquei aqui, consigo ver ó, que ele está reprovado. Se eu alterar uma nota dessas aqui e colocar aqui, por exemplo, um 7, olha o que acontece ali. Ó. A média fechou 6 e ele agora está aprovado. Tá? Então, eu vou colocar aqui o 5. E aqui, ó, de novo, igual, se, abre parênteses, digito a minha condição, que é se essa nota for maior ou igual a 6, ponto e vírgula, abro aspas, aprovado, fecho aspas, ponto e vírgula e o se não. Se ele não for aprovado, ele vai ser o quê? Reprovado. Então, pessoal, uma dicasinha para vocês pegarem, tá? Você vai fazer a condição e aqui um resultado para essa condição. Pegando uma função si que tem só esses dois resultados, esse vai ser sempre o contrário desse, tá? Então, se aqui tem aprovado, automaticamente aqui cai reprovado. Posso arrastar.
Só para a gente concluir aqui. Tá? Então, entenderam aí o exemplo? Quando eu tenho mais de uma condição, a gente vai fazer um pouco diferente. Tá? A gente vai fazer uma função se dentro da outra, mas isso não, a gente vai fazer daqui a pouco, não vem ao caso agora. Isso aqui é para vocês entenderem como que a função funciona. Se eu tenho duas opções, eu faço uma função se aqui, aprovado, reprovado. Então, espero que tenha dado para entender aí como que funciona a condição na função se. Ok? Vamos agora para o exemplo que está na apostila. Certo? Aqui, ó. Aqui já está respondido, depois eu respondo com vocês. Isso aqui é a função médio, máximo e mínimo. E aqui do lado nós temos a categoria, que é o que importa aqui nessa atividade. Aqui a gente tem um cadastro de atletas. Aqui, masculino e feminino. A categoria que eles vão se inscrever, a idade, o peso e a altura. Certo? Então, o que a atividade está pedindo? Inicialmente, como revisão de conhecimento, vamos calcular os valores mínimos, máximos e médios. Tá, pessoal? Isso aqui eu vou fazer rapidinho. Aqui embaixo, ó, valor máximo, né? Igual, máximo, abre parênteses, seleciona aqui, fecha parênteses, enter. O mínimo, né? Igual, você vai ter duas opções, ou você digita min ou mínimo, tá? Se não der certo com o mínimo, você digita min, só MN. Seleciona aqui, fecha parênteses e dá enter. Isso aqui é só variação do sistema operacional, tá? Sistema operacional não, desculpa pessoal, da versão do programa. 2010, 2013, 2016, certo? Igual, média, abre parênteses, seleciona aqui, fecha parênteses, enter. Aí você vai, seleciona e arrasta, né? Tá feito aí os três. A seguir, vamos desatribuir inicialmente que atletas com idade menor que 18 anos serão da categoria juvenil e acima disso da categoria profissional. Então, a lógica da função será: quando a idade do atleta for menor que 18, ele será juvenil. E quando for igual ou maior a 18, será profissional. Convertendo isso para a função se, vai ficar assim, ó. Se, aqui onde está a idade, tá, pessoal? For menor que 18, juvenil. Se não, profissional. Essa função a Dinei já colocou ali como fazer, porque como ela é um pouco complexa, aí você não tem dúvida se você errou ou acertou. Você pode já corrigir ali. É 4, ó, que está aqui, né? Que é a idade, ponto e vírgula. Desculpa, sinal de menor que 18. Ponto e vírgula, abre aspas. Juvenil. Se ele for menor que 18, juvenil. Ponto e vírgula, abre aspas, profissional. Que é o se não, né? Fechei aspas, fechei parênteses. Vou arrastar um pouquinho aqui para o lado, só para vocês verem aí a função reta, tá? Abrir um pouquinho isso aqui. Dá para ver tudo aí. Então, vou fazer mais uma vez, depois eu vou arrastar. Igual, se, abre parênteses, a idade for menor que 18, ponto e vírgula, abre aspas, juvenil. Ponto e vírgula, fecha aspas. Se não for menor que 18, então automaticamente é maior. Aqui aspa não foi. Ponto e vírgula, abre aspas, profissional. Fecho aspas, fecho parênteses, enter. Então aqui ó, você vai vendo que os dois são. Vou arrastar agora aqui. Entendeu, pessoal? Só vocês não viram ainda, para você repetir, tá? Quando você vai repetir a mesma função, o mesmo cálculo, seja lá o que for, nas células abaixo, é só você clicar numa que você já fez, vir aqui, né, e arrastar. Vocês devem ter visto isso lá quando vocês viram congelamento de célula, né, referência no caso, né, o nome do conteúdo é referência. Então aqui fizemos outro item profissional, aqui ó, o item 12. Vamos aqui acrescentar uma coisa. Explicando a função, é 4 menor que 18.
Início da função é o teste lógico. Aqui verifica se o conteúdo da célula E4 é menor que 18. Detalhe, pessoal, que aqui ele não está olhando a idade, não, tá? Isso aqui ele olha o número, o valor que tem dentro da célula, independente do que for, tá? Ele só calcula os números. Juvenil se for verdadeiro, profissional se for falso, né? Vamos melhorar um pouco aí a função. Temos agora na coluna J a referência de idade e na coluna K a referência de categoria. Então agora eu preciso verificar se a idade está de acordo com os valores verdadeiros e falsos da coluna K, né, que está aqui, ó. E a função ficará da seguinte forma. Vou fazer com vocês aqui. É o seguinte, pessoal. Aqui, ó, tem alguns dados, que é 18, aqui 30, se eu não me engano. Isso, 30. E aqui tem juvenil, profissional e master. Pessoal, você usar referências para fazer funções facilita quando você tem funções grandes, tá? Então, se você prestar atenção, eu tenho todas essas informações aqui. Deixa eu só abrir aqui de um jeito que você consiga ver ali do lado. Pronto. Ó, o 18 está aqui, o juvenil está aqui, o profissional está aqui. Só que foi acrescentado aqui o master. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Deixa eu explicar aqui fora dessa função, tá? Vou aqui em outra tabela, só para explicar uma coisa para vocês, como é que a gente vai fazer isso. O Excel, pessoal, ele lê as coisas igual a gente lê também um livro, qualquer coisa, tá? Da esquerda para a direita. Então ele vai começar a verificar a função parte por parte. Quando essa função for atender o que está sendo pedido, ou seja, ela for verdadeira, ele para. Se ele não conseguir atender essa condição até o final, ele entra com o falso. Tá? Então, como é que seria isso? Imagina que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. E eu quero saber se o número 4 é menor do que um desses. Tá? Então, igual se abre parênteses. Se o número 4 for menor que 1, ponto e vírgula, ok. Ponto e vírgula. De novo, se abre parênteses, eu só não digito o sinal de igual, tá? O número 2 for menor que 4, desculpa, fiz errado aqui, se o número 4 for menor que 2, ponto e vírgula, ok, 2, só para diferenciar, tá? Ponto e vírgula. Se, de novo, se o número 4 for menor que 3, ponto e vírgula, ok, 3. Fecha aspas. E eu posso fazer isso, pessoal, quantas vezes eu quiser. E aqui, ó, ele não vai atender nenhuma dessas requisições, porque o número 4 é menor que 1? Não. O número 4 é menor que 2? Não. O número 4 é menor que 3? Também não. Então, eu terminando aqui, eu posso fazer quantos sis eu quiser. Aí tem um detalhe. Quantas vezes eu tiver digitado se aqui, ó, é o número de parênteses que eu tenho que fechar no final. Então, eu digitei se. Então, no final, eu tenho que fechar 1, 2, 3 parênteses. E dei Enter. Você vai ver que vai dar falso. Primeiro, porque eu não dei um resultado aqui para falso, eu teria que colocar ponto e vírgula. Não tem número maior que 4. Ó, tá vendo? E se eu colocar aqui 5, ó, ok. Entenderam? Então aqui ele vai ler daqui para cá e vai ficar testando. Enquanto eu não chegar no verdadeiro, ele vai pular para a próxima, pular para a próxima, pular para a próxima, certo? Então aqui, ó, a gente vai usar isso. Como é que a gente vai medir? A gente vai ver se o aluno, se o atleta tem menos que 18 anos. Ele não tem menos que 18 anos, ele vai testar. Tem menos que 30? Tem menos que 30, então deu profissional.
não tem menos que 30, ele vai colocar o que sobrou, que é o master. Tá? Aqui nós vamos ver uma função se com 2 condições e 3 resultados. Os resultados sempre são um número a mais do que as condições. Por quê? Porque você vai ter o resultado para cada condição. Então, se eu tiver 10 condições, eu tenho 10 resultados. E um resultado caso nenhuma dessas condições seja atendida. Certo? Então, continuando aqui. Igual se abro parênteses. Em vez de digitar, pessoal, agora eu vou clicar aqui, o que vai facilitar um pouco a minha resolução da função, mas complica um pouco porque você vai ter que estar habituado aqui a entender como o Excel funciona e tal, tá? Então vamos lá, igual se abre parênteses. Primeira coisa, qual é o meu teste? É se a idade for menor que o quê? Que 18. Se ela for menor que 18, qual é o resultado? Ponto e vírgula, juvenil. Vocês estão vendo como fica mais simples? Eu não tenho que abrir aspas, não tenho que digitar nada. Já está tudo aqui, certo? Então, ponto e vírgula. Se, de novo, se, abro parênteses, eu comparo de novo a idade. Se a idade for menor que 30, ponto e vírgula, ele é profissional. Então, já comparei a minha idade com 18, comparei a minha idade com 30. Eu não preciso fazer uma comparação aqui para ter o resultado master. Lembra do que eu falei? Que se o resultado que está aqui não atender nenhuma das condições, ele tem um resultado para isso. E no caso aqui é o master, que é o falso, que é quando nenhuma das condições é atendida. Então, fecho quantos parênteses, pessoal? 2 aqui, né? Porque eu abri 2 funções se. Então aqui você vê que deu profissional, deu certo. Aqui mesmo eu vou testar, tá vendo? 17, juvenil. 35, master, certo? Vê que já deu certo. Agora vamos arrastar. O que vai acontecer? Tudo errado, pessoal. Por quê? Aqui, ó, quando eu abro, você está vendo que está marcado aqui que eu selecionei. Vou aumentar um pouco mais aqui. Né? Aqui, ó, olha que ele já arrastou um pouco para baixo. E aqui, ó, só pegou um. No final já está totalmente fora. Aí aqui eu tenho que congelar as células, né? Tenho que congelar a referência para que quando eu arrastar não aconteça isso. Aqui, pessoal, de cabeça, quando você vai tendo uma prática maior com Excel, você já vai sabendo o que você tem que congelar. Eu sei que é esse, sei que é esse, sei que é esse aqui e esse, tá? Se eu arrastar já vai dar certo. Tá vendo? Funcionou direitinho. Mas, professor, se eu não souber, bem facinho, pessoal. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer essa função 2 vezes, igual se, abre parênteses, se a idade for menor que 18, ponto e vírgula, juvenil, ponto e vírgula. Se, de novo, abre parênteses, se a idade for menor que 30, ponto e vírgula, profissional. Última opção, ponto e vírgula, master, fecha 2 parênteses. Por que eu faço 2 vezes a função? Você vai olhar aqui em cima, você está vendo aqui? Quando você clica num e clica no outro, você abrir também dá certo. Você vai olhar o que se repete. O que se repetir, você vai congelar. O que não repetir, você não congela. Então aqui, ó, E4 é menor que J4. E5 menor que J4. Se eu estou repetindo J4, ele eu congelo. Tá? Para congelar, pessoal, lembrando aí, você aperta F4 no teclado, tá? Clique em cima da célula e aperta F4, ou você digita o cifrão. Colocar o F4 aqui é mais simples, tá? Então é mais fácil você ver, dependendo da função. Tem função que você vai alterar muita coisa, então é mais fácil você olhar o que se repete. Tem função tipo essa que você só vai alterar uma célula, que é o E4 que vai virar E5, o restante você repete. Então aqui eu já olho, se o E5 é o que eu altero, né, é o que muda a cada célula, eu não congelo ele, vou congelar todo o restante. Não congelo o E4, vou para o J5, K5, K6. Certo? Pessoal, esse é um conteúdo que pode ser um pouco confuso, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês avisem, mandem mensagem lá no grupo, que eu estou nos grupos de Excel,
E se precisar, eu gravo mais uma aulinha extra, fora o conteúdo de vocês, só do conteúdo de função si, tá? A gente vai ter mais aulas de função si, porque a função si é uma das funções de condição. Você tem várias derivadas da função si, a gente vai ver algumas delas, as mais importantes, tá? Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso aqui, manda lá no grupo, dá mais exemplo, faz mais atividade, que aí eu pego outros assuntos, gravo outras aulas, separado do conteúdo mesmo, e mando para vocês, umas aulinhas mais rápidas, mais informais, para vocês terem um aproveitamento melhor do conteúdo. Então aqui está a explicação, ó, né? Se você olhar aqui, a mesma coisa que eu vinha falando lá, está explicado aqui. Aqui tem o passo a passo de como que foi feito, né? Ó, bem detalhado para vocês poderem corrigir. E é isso aí, pessoal. A gente vai parar por aqui. Na semana que vem, nós vamos ver as variantes da função si. Ó, conte si, média si, si erro, soma si e por aí vai, tá? Então, até mais, estudem. Se vocês tiverem dúvidas, como eu falei, manda lá no grupo que eu vou tentar ajudar vocês o máximo possível, porque essa função é muito importante. É muito importante que vocês aprendam ela, aprendam a fazer e utilizem em várias situações aí o máximo possível. Beleza, pessoal? Até mais.